Não. Ele não. Não é não. Abuso, absurdo. Estupro. Estupro culposo. Estupro culposo não existe. Nosso apoio e respeito a Mariana Ferrer e todas as mulheres. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º webinário do ciclo Saúde e Sociedade em meio à pandemia. Eu sou Robson Cazé, acadêmico de Medicina da UFAL, e estarei com vocês essa noite. Na primeira parte do nosso evento, vamos abordar a pesquisa e a extensão universitária no contexto da pandemia da Covid-19, a importância e os desafios de se fazer. No segundo momento, teremos uma roda de conversa com alunos da área da saúde, falando um pouco sobre as experiências de participação em pesquisa e extensão na universidade. Olá, boa noite. Eu sou Bianca, também sou acadêmica de Medicina da UFAL e também estarei com vocês aqui essa noite. O nosso último momento do nosso webinário será a visão de quem já se formou sobre como ter passado por essas atividades durante a faculdade e como isso influenciou na sua atividade profissional. Agora, a gente vai ficar com a nossa primeira entrevistada, a professora Divanise Suruagi, falando um pouco sobre pesquisa durante a pandemia. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós temos a convidada, nossa professora Divanise Suruagi Correia, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, tem mestrado em Saúde da Criança pela Universidade Federal de Alagoas e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela é professora titular do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. E, para começar as nossas perguntas aqui, eu queria perguntar para a senhora, primeiro, duas coisas. A importância que a pesquisa tem nesses tempos de Covid para a gente, principalmente para a medicina, e quais os desafios para iniciar um projeto de pesquisa no contexto de pandemia. Obrigada, professora, pelo aceito dessa entrevista e seja bem-vinda. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e a todos os demais que forem ouvir essa nossa conversa. A pesquisa ela é sempre um desafio, quer seja no momento de pandemia, quer não. Nesse momento de pandemia, o maior desafio é, primeiro, a pressa para que se tenha resultados bons, confiáveis, que sirvam de prevenção para a própria enfermidade que estamos enfrentando no momento. Esse seria o primeiro grande desafio, que seria a urgência, né, de se ter resultados que se conseguissem amenizar os quadros clínicos e a morte. O segundo desafio característico desta pandemia é a necessidade da reclusão social. Então, as pesquisas realizadas com seres humanos, eles ficam tendo um pouco mais de dificuldade, porque a gente não pode ter, nem deve ter um contato direto como se tem, como em outras patologias não tão transmissíveis como essa que nós temos agora. Então, esses seriam os dois grandes desafios específicos da Covid. E como pesquisa, o que faz despertar o interesse pela pesquisa é o problema da pesquisa, né? E que problema é esse? É aquilo que nós queremos descobrir. Então, dependendo daquilo que a gente quer descobrir, que a gente quer investigar em relação à Covid, se tem mais ou menos dificuldades. Se você vai trabalhar a nível de laboratório, que seria uma pesquisa experimental, você tem todas as questões de segurança, então você não tem os desafios que eu acabei de falar agora em termos de contato, você tem os desafios em termos de controle de variáveis, de financiamento, que acredito que nesse momento ele está bastante, vamos dizer, incentivado diante de todo o quadro mundial. Então, os grandes desafios seriam esses, específicos. E a outra pergunta foi em relação... Eu não estou lhe ouvindo, está fechado o seu... Foram essas duas perguntas, a importância da pesquisa e quais os desafios para iniciar um projeto. Essa já meio que iniciou a minha terceira pergunta.
A questão do incentivo à pesquisa no Brasil, como a senhora vê, como a senhora enxerga nesse contexto atual? E como era antes da pandemia? Bom, a questão da pesquisa no Brasil é um grande desafio para quem se atreve a ser pesquisador no nosso país, né? A gente sabe que há alguns anos atrás, antes da pandemia, acho que uns 10, 20 anos atrás, nós tivemos uma grande imigração de grandes pesquisadores para o exterior, porque não contávamos com tanto incentivo para a pesquisa. Então, isso é velho, né? Isso não é um fato recente que atualmente está pior, né? Mas é um quadro que já vem assim, apesar de nós termos pontos de ponta, como a Fiocruz, né, a USP, as grandes universidades que se localizam no Sudeste, que tem grandes pesquisadores, nós sofremos grandes perdas. O que nós constatamos em várias entrevistas, em vários momentos, quando aparece brasileira que está na Inglaterra, brasileiro que está na Espanha, brasileiro que está nos Estados Unidos. Então, assim, eu não vou citar nomes, porque eu não vou lembrar de todos, mas nós sabemos que nós temos brasileiros em vários grandes centros de pesquisa a nível mundial. Isso se deve à grande questão do apoio do pesquisador, porque o pesquisador ele precisa de recursos financeiros, porque existem vários tipos de pesquisa, né? Então, se a gente for lembrar um pouquinho da epidemiologia, a gente vai lembrar que tem as pesquisas descritivas, os estudos descritivos e os estudos analíticos. Dentro dos estudos analíticos, nós temos aqueles que nós precisamos de mais recursos, nós temos os estudos observacionais, que seria o caso controle, né, onde nós pegamos a própria população e estudamos a população a partir da doença, e nós temos o ensaio clínico, que é aquele onde o pesquisador vai interferir. E temos os coortes, que são aqueles estudos longitudinais, onde a gente passa um grande tempo estudando aquela população ou aquela coorte que a gente acompanha. Então, os ensaios clínicos que a gente tem como estudo padrão ouro na medicina, ele é um dos mais caros. Por quê? Porque é onde você vai utilizar insumos, onde você vai utilizar material, você vai precisar do laboratório, você vai precisar de todo um controle dessa pesquisa, e isso quer dizer dinheiro e tempo, porque vocês têm na prática, né, acho que vocês lembram quando diziam, façam uma pesquisa que vocês possam realizar, porque vocês estão na graduação, então vocês não têm a dedicação exclusiva para a pesquisa. Já quem é pesquisador não trabalha em outra coisa, então não tem outro salário, tem só o salário da instituição a que ele está vinculado e os insumos, os recursos que ele recebe para aquela pesquisa. Então isso é muito importante na pesquisa. E, lamentavelmente, o governo brasileiro não valoriza as pesquisas quando se trata de não tecnológica, né? Então, se for um investimento tecnológico que pelo tipo de sistema que a gente vive, que, lógico, tem que ter lucro, tem que ter investimento, então, se vai ter lucro mais na frente, é mais fácil receber financiamento. Mas se não tem, mesmo que seja o lucro de vidas humanas sendo salvas, é mais difícil no Brasil. Então, se você vai fazer um coorte para conseguir financiamento, é bem mais difícil, né? Você tem que ter todo um know-how e todo um tempo já de grandes pesquisas, que mesmo os grandes pesquisadores reclamam em termos de financiamento. Professora, a senhora já falou um pouquinho, mas a gente gostaria de saber mais como é que tem sido a adaptação das pesquisas que estavam em andamento. Como é que os pesquisadores estão fazendo? Olha, como eu falei, quem trabalha em laboratório, eu acredito que já vive num ambiente mais ou menos cuidado, protegido, não é? A palavra está me fugindo agora, mas controlado, né? É um local controlado, onde a pesquisa está ali. Eu acredito que não tenha tido grandes interferências, a não ser as questões financeiras e de financiamento, né, para isso. Agora, as pesquisas que estavam em andamento, ou que iriam começar
a nível de inquérito, né, que é aquela que a gente entra em contato com a outra pessoa, essas tiveram que esperar um pouco, né, ou passar por adaptações. Então, por exemplo, nos programas de mestrado e doutorado, as pesquisas que não eram experimentais, elas tiveram que sofrer uma adaptação para se realizar da forma remota, à distância, né? Ou esperar um tempo, como agora a gente já é possível fazer uma entrevista, somente uma pessoa, usando todos os EPIs necessários, presencial, ou fazer remoto, que foi uma das grandes descobertas, né? Nós estamos agora aqui no momento remoto, em uma pandemia que vai dar bons frutos. Então, assim, para alguns casos, foi muito bom esse trabalho remoto e esse despertar e esse aperfeiçoar, porque novas pesquisas, eu falo pelo lado da saúde, mas pessoas que trabalham com tecnologia, que trabalham com computação, realizaram bastante pesquisas, bastante incentivos para que nós pudéssemos usufruir também dessa tecnologia. Então, atualmente, as pesquisas que estavam sendo programadas, por exemplo, como para realizar com um grupo focal, então foram transformadas em entrevistas individuais online, apesar de já ter tecnologias de grupo focal online, mas a maioria partiu para essa perspectiva. A pandemia mostrou a importância de se fazer pesquisa. A senhora acredita quais são as perspectivas para a pesquisa no contexto pós-pandemia? Eu acredito que não vai mudar muita coisa, né? Porque o grande problema que nós tínhamos vai continuar existindo, que é a questão financeira, né? Eu acho que estímulo, incentivo para descobrir, né? Eu acho que agora também fica mais claro, vocês estudantes ou mais recentes, né, vivenciaram na prática. Eu também eu sou mais antiga, mas não cheguei a uma pandemia, né? Então, assim, a gente citava assim, AIDS como uma pandemia, mas uma pandemia que não assustava tanto dessa forma. Tinha um meio de controle, tinha prevenção, chegou-se ao coquetel, assustou um pouco nos anos 80, 90, que eu peguei isso na minha juventude, mas não tanto quanto a pandemia atual. E a gente relatava como exemplo a pandemia da gripe espanhola, que foi justamente 100 anos atrás, que foi muito parecido com essa pandemia atual, que muitas pessoas morreram, e nós não tínhamos o diagnóstico, nós não tínhamos laboratório, né, como nós temos atualmente. Então, assim, muitas e grandes pesquisas estão sendo realizadas internacionalmente com o Covid, né? Tanto que a gente já está, assim, vacinas, que acredito que meados do ano que vem a gente já tem, né, uma vacina mais confiável, pode sair mais cedo, mas a gente, epidemiologista, gosta de aguardar um pouco mais os testes. Em termos de panorama de pesquisa, eu acho que aflorou, em termos de curiosidade, e comprovou, para quem é mais novo, recente, a importância de conhecer a história natural da doença, né? E quando a gente fala lá na epidemiologia que parece algo assim tão remoto, que não tem nada a ver, e agora a gente viu na prática como é importante conhecer como ela começa, como ela evolui, como é que ela vai terminar, porque é a partir daí que se vai fazer as interferências. E isso se consegue através da pesquisa. E a última pergunta, antes da gente finalizar, quero falar um pouquinho da importância de iniciação à pesquisa na graduação, para os alunos e para as pessoas que estão assistindo ao nosso webinário. Enorme, né? Porque eu também volto a lembrar que é uma coisa que eu falo desde os meus 40 e tantos anos, né, 41 anos, né, que eu dou aula, e eu terminei medicina e entrei logo, e eu sempre dizia, a gente só aprende a fazer fazendo. E a gente nunca aprende logo na perfeição, né? Então, eu gosto de dar o exemplo do desenvolvimento humano. Primeiro, a gente aprende a sustentar a cabeça aos 2 meses, depois a gente aprende a sentar aos 6 meses, depois a gente aprende a engatinhar, por último a gente aprende a andar e depois correr. Então, fazendo uma analogia, o correr seria você ter todas as aptidões, habilidades de se fazer uma pesquisa bem feita, que a gente ainda aprende.
A todo momento, todo projeto que se faz, toda pesquisa que se faz, toda análise que se faz, sempre a gente aprende. Nunca a gente termina de aprender. Então, quando a gente começa a aprender na graduação, a gente começa a aprender mais, com menos, vamos dizer, com responsabilidade de um graduando, mas com menos responsabilidade de ser um pesquisador responsável pelo financiamento, pelos prazos de prestar conta, de dar os resultados. Então, vai se aprendendo na prática com um professor que vai mostrando o caminho. E dependendo do interesse de cada um e do interesse de... como eu disse para vocês, são vários tipos de pesquisa. Então, tem gente que gosta de pesquisa de bancada, que é a pesquisa experimental. Chamam pesquisa de bancada, porque está lá numa banca com ratinhos ou com microscópio ou com tubo de ensaio. Então, chama-se pesquisa de bancada. Ou pesquisa de campo, quando se vai realmente buscar e trabalhar. Mas a prática é o que é importante. Então, aprende com o erro do professor, né? Sente-se, mas não se sente responsável, porque eu não sou o responsável. Então, vai trabalhando nesse sentido até chegar no final. E vocês têm um grande trunfo. Eu fiz medicina e gostava de saúde coletiva, fui monitora, mas pesquisa mesmo de verdade, eu só fui realizar no último ano, quando eu tive que fazer o TCC, e depois quando eu fui fazer as especializações, né? Então, não tive tão claro e tão detalhado como vocês têm hoje em dia. PIBIC, na minha época, não existia, né? Então, não existia PIBIC. E vocês têm o PIBIC. Há um tempo atrás, eu orientei jovens talentos, que no segundo ano já começavam a fazer pesquisa também, a gente já orientava, preparando para o programa de iniciação científica, e depois entra num grupo de pesquisa do professor e daquele interesse que vocês têm mais, vai aperfeiçoando, vai para a residência, né? Outra coisa que eu dizia e digo sempre nas aulas, a residência também tem pesquisa. Ninguém pense porque vai para a residência, eu faço medicina, não gosto dessas coisas, eu gosto do paciente, mas lá também vai ter pesquisa, lá também vai ter artigo científico, também vai ter seminário. Então, começar a praticar na graduação é o grande trunfo. E nós temos atualmente vários professores que se interessam, que convidam, que tem grupos de estudos na universidade e que abre esses espaços para vocês. Professora, essa foi a nossa última pergunta que tínhamos para a senhora. Gostaria de agradecer novamente por, no feriado, a senhora se disponibilizar a estar aqui com a gente. Vou deixar aberta essa fala final para a senhora, se a senhora quiser dar algum recado para quem está assistindo a gente. E, novamente, gostaria de agradecer. Obrigada. Eu agradeço a vocês. E o que as palavras finais seriam, como eu digo, dizia também, digo sempre, ser picado pela mosca do tissé da pesquisa, né? Quando a gente se apaixona pela pesquisa, a gente não quer saber se está ganhando dinheiro, se não está ganhando dinheiro, se a gente está colocando dinheiro nosso do bolso para poder fazer a pesquisa, porque grandes pesquisadores são assim. Lógico que grandes pesquisas têm que ter um financiamento, mas se acontecer algum contratempo, o pesquisador é capaz de colocar o seu dinheiro, né, para poder continuar a pesquisa, porque é o amor pelo aquilo que se faz. E para qualquer coisa na vida, para se fazer, tem que se fazer gostando, amando e com interesse. Então, o conselho que eu dou é aquele que eu sempre digo, façam aquilo que gostam, né? Não adianta eu achar que pesquisar a partícula do vírus da Covid é importante se eu não tiver um grande amor pelo Covid. Então, se eu tenho grande amor por outras áreas, eu vou pesquisar aquilo que eu amo, porque aí eu vou passar horas sentadas, horas na frente do computador, pesquisando, coletando já pesquisas realizadas, ou vou passar horas olhando a minha placa de Petri, ou o meu microscópio. Se por acaso faltar luz, como acontece na Universidade Federal de Alagoas, dá um problema, queima o gerador, perco todos os meus cultivos. Nunca aconteceu comigo, porque eu não faço pesquisa experimental, mas já ouvi, perco todos as minhas placas de Petri com todas as minhas culturas crescendo,
e vou começar tudo novamente. Chora-se, reclama-se e começa tudo novamente. Então, a pesquisa é isso, né? A pesquisa tem contratempos. Se você faz uma coorte e alguém desiste, você faz uma amostra que você acha que está suficiente, e na metade do caminho a amostra diminui demais, você tem que recomeçar. Então, o pesquisador tem que estar preparado para isso. E o melhor preparo é gostar daquilo que se faz. Então, comecem para poder saber que o amor vai brotar. Tá? Então, obrigado para vocês e sucesso. Essa foi nossa brilhante professora Divani Suruagi, e realmente sua fala foi muito importante com relação às pesquisas, porque até no Brasil existe uma cultura que pesquisa não fosse um trabalho digno, entendeu? Como se não fosse um emprego de verdade. Sendo que é a pesquisa que permite que as sociedades evoluam, que não esteja na idade das trevas, idade da pedra e etc. Então, para manter o segmento do nosso webinário, temos agora um Minuto Cultura, a Arte Salva, com o Gilson Jefferson, que é estudante do 7º período de Medicina da UFAL, e agora vai mostrar um pouquinho de sua arte em forma de música. Seja bem-vindo, Gilson. Yes, there are times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there is doubt, I eat it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Gostaríamos de agradecer ao Gilson Jefferson pela excelente apresentação neste nosso Minuto Cultura. E agora, para falar um pouco sobre a ação da extensão universitária em meio à pandemia, gostaria de convidar a professora Cristiana Carina de Barros Lima Dantas Bittencourt. Ela que possui graduação em odontologia pela Universidade Federal de Alagoas, possui especialização em Programa de Saúde da Família pela Facisa, especialização em periodontia pela ABO Alagoas, mestrado em Saúde Coletiva pela São Leopoldo Mennick, e atualmente também é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. Convido vocês, a professora Carina. Boa noite, vamos falar um pouquinho agora com a professora Cristiana Carina de Barros Lima Dantas Bittencourt. Ela possui graduação em odontologia pela Universidade Federal de Alagoas, especialização em Programa de Saúde da Família pela Facisa, especialização em periodontia pela Associação Brasileira de Odontologia e mestrado em Saúde Coletiva pela São Leopoldo Mennick. E atualmente atua como professora no curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. Vai conversar com a gente um pouquinho sobre a importância da extensão em tempos de Covid-19 e como os projetos de extensão têm se adaptado nesse contexto. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Robson. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de primeiro agradecer pelo convite, né, e pela oportunidade da gente estar falando aqui sobre a extensão e a extensão nesse período de pandemia. Então, agradeço mais uma vez e é um prazer poder participar desse ciclo, né, de webinários que vocês estão organizando. Parabéns pela iniciativa de vocês. Para a gente falar um pouquinho sobre a extensão nesse período de pandemia, eu acho interessante a gente entender um pouco do que é a extensão. Eu gosto sempre de resgatar a Política Nacional de Extensão, o conceito de extensão, para a gente entender as bases do que fundamenta a extensão e a importância, né, o papel da extensão diante da sociedade. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho o trecho que traz o conceito da extensão, de acordo com a Política Nacional de Extensão, que foi lançado em 2012 pelo FORPROEX, e o FORPROEX, né, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, e ele traz esse conceito do que é extensão. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder iniciar a nossa fala, tá certo?
Então, a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. Então, eu gostaria de destacar esse final, quando ele diz, o texto diz, a interação transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. A gente, a partir dessa definição, já consegue entender, já consegue enxergar qual a proposta da extensão, né, diante dessa sociedade. Ela precisa ter essa ação transformadora, ter essa relação com a comunidade em que a universidade, a gente está convivendo. E aí, ainda continuando com a política de extensão, a gente também precisa ver a questão das diretrizes. O que é que fundamenta? Para que a gente possa realizar uma ação de extensão, o que é que a gente precisa ter em mente do que é necessário para se caracterizar a extensão? Então, é bom a gente sempre ter esse conceito, né, essas diretrizes em mente. Então, o FORPROEX também, no texto da Política Nacional de Extensão, traz que as diretrizes que devem orientar a formulação e a implementação de ações de extensão são interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e, finalmente, impacto e transformação social. Então, a gente vê que, desde o conceito, as suas diretrizes, a extensão, ela está embasada, ela está ali voltada para ter esse impacto, impacto e transformação social. Então, ter essa ação em cima da sociedade. Independente de momento de pandemia, do que for, a extensão vai estar sempre voltada para ter esse impacto social. Então, a gente consegue entender que a extensão, ela vai possibilitar o fortalecimento entre universidade e sociedade. E aí a questão é sempre a gente ter, antigamente tinha aquela ideia, né, a universidade que vai levar o conhecimento à população. E hoje a gente entende que não é isso, né, a universidade ela não é detentora de conhecimento, vai ser uma troca, né, uma relação mútua, né, uma aprendizagem mútua. Então, a universidade vai sim levar conhecimento, leva assistência até para essa população, mas ela também aprende com essa população, o aprender com o saber dessa população, que também tem muito o que passar para a gente do meio acadêmico. Então, essa troca, esse entendimento também é muito importante para a gente ter em mente quando vai pensar em extensão. E aí a gente precisa se lembrar que poucas são as pessoas que têm acesso ao conhecimento que é gerado na universidade, né? E poucas são as pessoas que ainda têm acesso a estarem na universidade. Então, a gente precisa, a gente que está na universidade, a gente precisa criar mecanismos para que esse conhecimento que é gerado na universidade possa também ser levado para a sociedade, como é o que fundamenta a extensão. Então, seria a democratização do acesso desse conhecimento que a extensão vai estar possibilitando, vai estar permitindo a partir de suas ações. Então, a gente dá à sociedade aquele saber diferenciado que é produzido na universidade, e vai dar a essa sociedade uma melhoria na qualidade de vida, porque eles vão estar tendo orientações, a gente vai estar envolvendo essa sociedade em cima daquele conhecimento que está sendo gerado da universidade. Por outro lado, né, também a sociedade vai trazer para a gente que faz extensão o seu saber, e vai possibilitar a formação de um profissional cidadão. Então, o aluno que tem a possibilidade, né, de realizar a atividade de extensão durante a sua formação, esse aluno vai ter uma formação diferenciada também, né? Ele vai ter uma visão diferente para a sociedade, ele vai se enxergar naquela sociedade. Então, ele também vai ter uma formação cidadã. E, além de entender o contexto que está envolvendo toda aquela comunidade, e a sua comunidade, né?
e então também é como ele deve agir profissionalmente e como cidadão. Então tem essa troca de saber que vai acontecer. E aí, com a extensão, é possível ter a articulação, né, aquele tripé que é tão conhecido, tão falado, né, o tripé da universidade, de ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente vê que a extensão, ela consegue articular essa relação entre o ensino e a pesquisa. O que a pesquisa está ali desenvolvendo, o que o ensino nas suas discussões também consegue desenvolver, a gente consegue, então, levar para a sociedade, articular e fazer com que isso chegue à sociedade e se torne, seja levado para questões, para as demandas dessa sociedade, né? Então, a gente consegue, com a extensão, fazer essa ligação entre a universidade e a sociedade. E a gente não pode esquecer, né, que uma das demandas, as principais funções da universidade está em contribuir na busca de soluções para os problemas da sociedade. Então, seja a partir da pesquisa, seja a partir do ensino ou da extensão, a gente vai, então, estar criando possibilidades de entender o contexto daquela população, entender suas demandas e ver como pode, então, gerar soluções para aquela demanda que a sociedade está apresentando. E aí a gente cai aqui na questão do Covid, né? Então, em meio a tudo isso, todo esse conceito, essa base que a gente tem sobre o que é extensão, sobre o papel da universidade, sobre essa relação ensino, pesquisa e extensão, em meio a tudo isso, e agora o que a gente faz em um momento de pandemia, não é? Então, a gente vê que o período de pandemia vem um grande questionamento, ó, ações de extensão acontecem em praças, ações de extensão acontecem em unidades de saúde, ações de extensão acontecem em escolas, mas as unidades de saúde estão com limitação para acesso, as escolas estão fechadas, o isolamento social não permite que as pessoas estejam em praça, em praias, e aí, o que a gente faz? Como é que a gente vai fazer a extensão, né, as ações de extensão? Então, vem a necessidade da gente se readaptar, né? Então, o que é que a gente tem? Qual é a opção que a gente tem? A gente vieram, então, as ferramentas digitais, não é? Então, a gente é uma realidade nova, muito questionada, né? Para a gente que está acostumado com a extensão, aquela ideia de sentir o cheiro, do toque, do olho no olho, então, para a gente isso é muito estranho, né? A gente está ali tão distante, né? De certa forma, das pessoas com quem a gente está convivendo ali, a gente está trabalhando, mas é uma nova possibilidade. E aí, as ferramentas digitais vieram, então, trazer essa possibilidade da gente manter o vínculo, da gente manter a relação com a sociedade, né? Então, independente do modelo, da metodologia que esteja sendo aplicada, aí, mais uma vez, eu vou remeter aqueles conceitos que eu trouxe lá atrás, a definição da extensão e as suas diretrizes. Independente de se está sendo aplicado de forma presencial ou de forma remota, a interação dialógica que estava lá na nossa definição, ela precisa ser respeitada. Então, a gente precisa ouvir essa comunidade, quais são as necessidades, quais são as demandas dessa comunidade, e ver como que a gente pode contribuir, né? Então, essa interação, a gente não é realizar apenas atividades que a gente vem aqui e vai passar o conhecimento da gente, mas que a gente possa também ouvir a comunidade e as pessoas que estão participando dos nossos eventos. O impacto, né, a transformação social. Então, isso também, a gente precisa pensar em ações que vão causar o impacto, que vão causar, de alguma forma, essa transformação social. Então, independente do meio como está sendo utilizado, se é presencial ou é online, a gente precisa ter em mente as bases da extensão, os conceitos e as diretrizes da extensão para poder realizar as nossas ações. E aí a gente entra com outra grande discussão, né? Que é a universalização do acesso a tecnologias e à internet.
que na verdade não é um problema somente da extensão. A gente sabe que isso daí é muito maior, né? A gente sofreu, a gente viu essa discussão agora com a possibilidade de retorno de aulas na UFAL, nas universidades todas está havendo esse tipo de discussão, né? Então, nem todos têm acesso à tecnologia, nem todos têm acesso à internet de qualidade. Então, como que a gente faz para... A gente quer realizar ações de extensão, mas a gente sabe que tem pessoas que estão em um nível de vulnerabilidade que não têm acesso a essas tecnologias. Como que faz para ter acesso? Então, entra aí a discussão da universalização do acesso a tecnologias e à internet. Temos, sim, essa barreira a enfrentar, que é uma barreira para a educação de uma forma em geral, né? Mas pelo menos, enquanto a gente não consegue superar essa barreira e dar esse acesso a todos, a gente consegue trabalhar usando a tecnologia com alguns grupos, e para aqueles que realmente se encontram em situação de vulnerabilidade e tal, que a gente não consiga ter acesso através de tecnologia, então estão sendo utilizados mesmo os projetos, as ações de forma presencial. E aí, com os critérios que depois a gente vai conversar. Mas existe, sim, essa nova possibilidade, nova, né, muito questionada, né, que essa questão do uso da tecnologia é sempre muito questionado, mas que trouxe condição para a gente permanecer com o vínculo, com a relação, transformando a sociedade, mesmo em período de pandemia. E aí, só para finalizar essa etapa, eu acredito que deu para responder o que vocês me perguntaram, e qualquer coisa vocês complementam, vocês pedem para complementar. Mas existe a proposta, ainda com relação a essa questão de tecnologia, de que o próprio documento da Política Nacional de Extensão, ele seja modificado, incluindo agora esses instrumentos tecnológicos. Então, isso que agora era algo novo e tão questionado, agora sim também fazer parte da Política Nacional de Extensão. Mas isso ainda é proposta. Mas que bom, que agora a gente está criando novas condições, não simplesmente não se deixou parar pela barreira, né? E criou estratégias, se reinventou para que possa, de alguma forma, talvez não da nossa forma ideal, não da forma que a gente tanto gosta de trabalhar a extensão, mas de alguma forma a gente possa continuar, assim, atuando sobre a comunidade. Qualquer coisa, vocês falam, se eu não tiver respondido direito. Eu queria perguntar só mais uma coisa, que não estava nessas perguntas, mas assim, quanto tempo levou, mais ou menos, entre a interrupção das execuções presenciais e a extensão de modo remoto? Quanto tempo levou e como foram essas discussões para poder retomar? Para acontecer de forma remota foi muito rápida, Robson. É incrível como nesse período de pandemia, tudo foi muito rápido. Já se entendeu que não queria parar, as pessoas, ninguém queria parar o que estava fazendo, né? Se tinha uma agenda de um evento, foi todo mundo criando estratégias, formas de como realizar aquilo, se não podia presencialmente, mas como poderia ser realizado. E aí buscar estratégias, buscar as plataformas, que muitas eu particularmente nunca tinha ouvido falar, mas aí de repente passaram a fazer parte da minha vida diariamente, né? Então, isso foi muito rápido, assim, não tem nem como eu dizer, foram dias, semanas, porque foi uma coisa assim, foi tudo muito rápido. A gente de repente já estava recebeu a orientação da universidade que não poderia, naquele momento, né, realizar atividades presenciais, e aí a gente já começou a receber propostas de eventos, já começaram as discussões para a possibilidade dos projetos se modificarem as suas metodologias, e aí a gente ficou também naquela, né, um período que passou com a orientação de ser só online, aí surgem propostas presenciais, falando da vulnerabilidade daquela comunidade, e a gente ficou, eita, pode, não pode, aí foi quando a gente foi acionar a ProEx para saber como era que fazia esse ajuste, enfim, mas foi tudo muito rápido, foi coisa de 1, 2 meses no máximo, mas assim, foi aquela coisa de todo mundo correndo atrás, querendo buscar, querendo manter a sua agenda e querendo manter a coisa acontecer, independente da gente poder ter contato ou não. Foi bastante rápido esse processo.
Dando continuidade, queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos que a ausência das atividades presenciais de extensão teve mais para a comunidade, principalmente as mais vulneráveis. E qual é a perspectiva de volta para as ações de extensão presencial? Você tem uma perspectiva para um futuro próximo ou mais distante? Então, com relação ao impacto das ausências, a gente pensar, aquilo que eu falei, né? Para a gente que faz a extensão, é muito estranho trabalhar, ainda é muito estranho trabalhar sem ter esse contato presencial, né? Para a gente faz falta, né? E a gente sabe que tem um impacto, sim, para a comunidade, porque esse vínculo que é formado, essa presença é diferente do vínculo que a gente cria aqui virtualmente, né? Mas, assim, a gente pensar, pior seria se a gente tivesse a ausência total, né? Não tem atividade presencial, a extensão se ausentou das suas ações, e aí fica isolada da comunidade. Esse seria o pior cenário. Mas, considerando o momento que a gente está vivendo, as dificuldades que todos estão vivendo, então, essa adaptação, ela traz, sim, um benefício, a gente consegue manter a relação. É interessante a gente observar como os projetos, eles vêm se readaptando, né, se reinventando para poder se adequar a essa nova estrutura. Então, por exemplo, tudo bem, tem eu não vou citar nomes, porque, enfim, são vários projetos que a gente tem na FAMED, fala de um e o outro não vai ser falado, já viu, né? Eu vou causar ciúmes. Então, eu vou falar de uma forma geral. Mas a gente tem um projeto antigo na FAMED que trabalha com idosos de uma comunidade próxima. E essa relação, esse vínculo já existe há muitos anos. E o que foi que eles encontraram? O que foi que eles pensaram? Que é um dos casos do que Robson perguntou. Quanto tempo isso aconteceu? Quando eu fiquei sabendo dessa mudança desse projeto, foi muito rápido. Então, para você ver como rapidamente já começaram a pensar ali as possibilidades de como retornarem ao contato, o vínculo com essa população. Então, o projeto que já vinha trabalhando com esses idosos, com questão de educação e saúde, enfim, passou a ter contato telefônico com esses idosos. Então, semanalmente, eles se comunicam, tem as pessoas que ficam ali, fizeram a distribuição entre a equipe do projeto, e eles semanalmente se comunicam com esses idosos, dão orientações de saúde, naturalmente orientações com relação ao Covid, e mantém esse contato, esse vínculo com esses idosos. A gente vai dizer que é a mesma coisa de quando eles se encontravam lá na comunidade, que davam um abraço, davam um cheiro, e faziam um lanche coletivo, vai dizer que é a mesma coisa? Não é. Mas eles estão ali em contato com esses idosos e dando as orientações necessárias para o momento do que é possível da gente fazer nesse momento. Então, eles estão fazendo muito bem essa parte. Temos também projetos que estão utilizando plataformas, como Instagram, as diversas plataformas, e passam orientações com relação ao Covid. Então, como questões de uso de EPI, questões de higiene, todas essas orientações eles estão passando através do Instagram e de outras plataformas, de outros projetos também que utilizam. Tem outro projeto também muito interessante que fala, que utiliza de questões artísticas, né? Então, expressão artística. Então, poesias, enfim, que as pessoas queiram publicar, no caso, na plataforma, não me lembro agora, acho que é o Instagram também, e para falar sobre o sentimento deles nesse período de isolamento. Então, tanto profissionalmente, quanto também o próprio isolamento, como que essas pessoas estão se sentindo. Então, uma forma de também se expressarem, e a questão aí da saúde mental, né, das pessoas para ser trabalhada. Então, a própria sala de cuidados que eu vi no último webinário que vocês realizaram, a professora Sueli, falando sobre a sala de cuidados. Então, também como tiveram que se reinventar para poder continuar tendo o contato com as pessoas que já faziam, já frequentavam a sala de cuidados. Então, existe sim aquela questão, né, de não haver o contato presencial. Isso não vai deixar
desistir, né? A gente que está vivendo isolamento, a gente sabe, está passando, sabe como sente falta de estar o contato presencial com a família, né? Enfim, com os amigos, mas a gente permanece, os projetos estão correndo, buscando para manterem, sim, um vínculo e continuarem dando as orientações e procurando ouvir o que a população está precisando enfim, as angústias que as pessoas podem estar passando e poderem superar melhor esse momento. Então, existe, sim, existe a ausência, mas que está procurando ser superada através das tecnologias. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que a extensão não está parada, né? Porque as pessoas dizem, mas não está havendo, não estão acontecendo projetos presenciais, que é outra coisa que eu também preciso dizer, que estão acontecendo projetos presenciais, que a Bianca me perguntou, mas a extensão ela não está parada, está acontecendo sim. Eu, para poder conversar aqui com vocês, eu entrei em contato com a ProEx e procurei saber uma estimativa, né, do que se eles tinham, já para me informar, do número de ações que aconteceram nesse período de pandemia. E eles me passaram a estimativa, só para vocês terem ideia, em torno de 400 ações foram submetidas nesse período de pandemia, entre cursos, eventos, projetos e produtos que foram apresentados na modalidade à distância, utilizando, eles não entraram em detalhes, mas as diversas ferramentas, né? E também produções de equipamentos para profissionais e crianças que foram oferecidos pela UFAL, né? E ele disse, olha, não estou nem entrando em detalhe com relação a páginas nas redes sociais, páginas do YouTube que foram criadas para as diversas ações, diversas atividades de extensão que estão sendo realizadas. Então, é um número expressivo, a gente vê que a extensão está, sim, viva e está, sim, atuando muito. E só na FAMED eu fiz também um levantamento rápido para poder conversar aqui com vocês. A gente teve 8 projetos novos, não estou falando dos que já tinham, né? Os que já tinham que se readaptar é uma história. 8 projetos novos que foram criados nesse momento, 11 eventos, tivemos 4 cursos, pensando no processo formativo da sociedade, nesse momento, nesse período de pandemia, foram 4 cursos oferecidos, tivemos produto, um e-book, um manual, e 5 eventos, e desses eventos voltados para o Covid, né, foram 5 eventos, 4 projetos e 2 cursos. Além daqueles projetos que eu já tinha falado, os 8 projetos, voltados para o Covid, foram mais 4 projetos. Mas 2 cursos são voltados para o Covid e 5 eventos. E aí, quando a gente fala em evento, é bom lembrar que é como esse daqui, né? Então, a gente tem um cadastro no CIGAR, mas tem ali vários eventos que estão acontecendo, né? Vários momentos que estão acontecendo daquele evento. Então, tá sim, é muito rica. O que a gente está realizando na extensão, a extensão está sim em atividade, está trazendo a sua contribuição e tentando superar a barreira, né, que o isolamento social nos apresentou. Além de tudo isso, desses projetos, eventos que eu coloquei, nós tivemos eventos relacionados ao Covid, então, com temas relacionados à humanização, à promoção de saúde. Aí teve também um de vocês, que foi realizado sobre a integração de ensino, serviço e comunidade, cursos relacionados ao Covid, com relação ao uso de medicamentos, uso racional de medicamentos, nesse período de Covid, cursos voltados para a população negra. Então, tem muita coisa que está sendo ofertada pela extensão nesse período de isolamento, independente de ser presencial ou não. E aí, a Bianca me perguntou, né, qual a perspectiva para a volta das atividades presenciais. Aí, Bianca, na verdade, a gente já retornou com as atividades presenciais. Lembrando um pouquinho daquela pergunta do Robson anterior, em quanto tempo isso aconteceu? É aquela coisa, né? Foi tudo assim, tudo muito rápido. Então, a gente teve a orientação inicial das atividades acontecerem somente de forma online. Então, quando vinham propostas presenciais, a gente, devido ao isolamento, a gente não pode aprovar atividades presenciais, e
reprovava a proposta. E foi assim, acho que no primeiro mês. Então, veio em abril, exatamente em abril, veio o edital da PROEX, que era para extensão universitária no combate ao coronavírus, e que era para que fossem submetidas propostas de extensão relacionadas ao próprio Covid. E aí, nesse edital, foram aprovados, a própria PROEX aprovou propostas de extensão que estavam acontecendo com a metodologia presencial. Aí a gente foi perguntar, peraí, a gente só está podendo fazer online, então está acontecendo também presencial? Eles, não. Veio, então, a nova orientação da PROEX, que a gente poderia, sim, aprovar projetos que tivessem a proposta de ser presencial, mas que a gente fizesse o bom senso, o uso do bom senso, né? Então, ver se realmente era necessário que aquele projeto acontecesse de forma presencial, se o que ele estava propondo não poderia acontecer de forma online. Então, a gente teria que fazer essa avaliação. Como a gente ficou meio insegura no sentido de, será que eu estou sendo injusta? Aquilo que o proponente está sugerindo, ele considera importante ser presencial, e eu estou dizendo, não, eu aqui, na minha avaliação, estou dizendo que não é necessário, que pode ser online, para evitar essa possibilidade de ser injusta. Então, a gente, da coordenação, juntamente em discussão com a direção da FAMED, a gente resolveu criar um documentozinho com critérios e orientações para que as atividades de extensão pudessem acontecer de forma presencial. E aí, acho que no mês de junho, julho, por aí, já no início de julho, a gente já lançou esse documento para que a submissão, seja por liga, seja projeto de extensão, ou, enfim, qualquer proposta de extensão que viesse a acontecer durante o período de isolamento, deveria ser dada prioridade para que acontecessem de forma remota, né, de forma online, também criando, mais aqueles que não tinham condição de adequar a metodologia para a forma online, então, por vulnerabilidade da população, ou enfim, alguma situação que não pudesse acontecer de forma online, então, acontecer de forma presencial, mas aí eles deveriam ocorrer obedecendo as orientações da OMS e as regras sanitárias vigentes naquele município. Então, isso deveria ser, isso a gente colocou no nosso documento, que essa questão deveria ser muito bem colocada na proposta, né? Deviam ser claramente especificados na proposta para que a gente pudesse, então, entender que realmente havia necessidade dessa proposta acontecer de forma presencial. E aí a gente colocou como critério, né, como limite, que as ações acontecessem com no máximo 100 pessoas e divididas em grupos de no máximo 20 pessoas, para não ter tanta aglomeração, né? Então, a gente colocou esses critérios que já estão divulgados na página da UFAL, lá na página na parte da FAMED, na página da extensão, na parte da extensão, e a partir daí, então, que foi de final de junho para julho, então, as ações já estão acontecendo presencialmente, as que se enquadram nesses critérios que a gente colocou, elas estão acontecendo presencialmente. Já temos, sim, algumas que estão sendo realizadas. Então, é isso, gente. Realmente, a gente tentar se readaptar, ter o uso do bom senso, né, aquilo que a PROEX passou para a gente, tem o uso do bom senso, a gente sabe que é importante ainda evitar aglomeração, então, sabe da importância das nossas ações de extensão, mas também sabe a importância de evitar as aglomerações, né? Então, a gente realiza, sim, as nossas atividades presenciais, quando necessárias, mas sempre que possível a gente está dando prioridade às atividades ainda no formato remoto. A gente agradece pelo seu aceite, né, nessa entrevista e pela sua disponibilidade para a gente. Muito obrigada, professora. Bianca e Robson, eu que agradeço. A gente ter a oportunidade assim, de falar de extinção, dessas questões, né, que estão trazendo tantos questionamentos nesse período de pandemia, a gente poder trazer o que a extensão está fazendo, também das nossas dificuldades, nossas angústias, né, também compartilhar, é muito bom a gente ter um espaço para fazer isso. Então, eu que agradeço a vocês pelo convite e por essa oportunidade que vocês deram para a gente, tá certo? Eu gostaria de finalizar, eu separei aqui um trechinho da fala da professora Olga Mi,
exatamente falando sobre esse período da extensão com relação ao uso de tecnologia, né? A professora Olga Mi, ela é decana da extensão da UNB, ela coordena o colégio de extensão da Andifes e é vice-presidente do ForProex. Então, ela tem um webinário que ela participou recentemente, que eu assisti, ela falando sobre essa questão da tecnologia. E aí eu vou trazer o trechinho aqui só para a gente fechar, certo? Então, ela aceitou a realização de atividades de extensão durante a pandemia, momento que a população passa por dificuldades, né? Mostrando o compromisso de refletir o papel da universidade, que é isso que a gente está fazendo aqui na nossa conversa. Então, ela traz: precisamos pensar no futuro, pois certamente o mundo não será o mesmo. Será permeado por outras formas de se relacionar e de compreender a realidade. A extensão precisa se preparar para esse mundo novo, entendendo que o novo é construído a partir do que está posto, que guarda a relação com o velho. Então, foi exatamente pensando nessa fala da professora Olga Mi que eu trouxe aqui a minha fala com vocês. Olga Mi Amância, só para eu falar o nome dela completo. Mas que eu trouxe a fala, eu trouxe o que eu pensei no que trazer aqui para falar com vocês. A gente não esqueceu o que é extensão, a gente não pode jamais esquecer o que é extensão, o que fundamenta a extensão, né? Mas, em cima disso, a gente precisa criar condições para quebrar a barreira do isolamento, quebrar a barreira da pandemia e não deixar de fazer as nossas ações de extensão. Se são do formato que a gente tem como ideal, que a gente se sente assim, mais a nossa extensão querida, talvez não seja, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa extensão, de cumprir o nosso papel como universidade, cumprir nosso papel como cidadão e buscar, sim, estratégias para que a gente possa continuar nossas ações. Tá joia? Então, eu agradeço mais uma vez e boa noite para vocês que estão assistindo nesse momento a nossa conversa. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigado, professora Cristiana. Fala brilhante, esclarecedora. É sempre muito proveitoso e de muito aprendizado para a gente conversar e escutar o que é que você tem a nos dizer. Muito obrigado. E agora, para o segundo Minuto Cultura, a Arte Salva, eu quero convidar a Maria Cecília. Maria Cecília Alvim Faria é estudante do 9º período de Medicina da UFAL, é uma mineira de BH que aterrissou em Maceió e vem mostrar para a gente um pouquinho do seu trabalho maravilhoso com bordado e aquarela. Seja bem-vinda, Cecília. Boa noite, eu sou Maria Cecília, estudante do 9º período de Medicina da UFAL e também sou as mãos por trás do Cissa Bordarella, Bordados e Aquarela. A minha história de amor com aquarela começou quando eu era criança, com aqueles kits, aqueles estojos de lápis aquareláveis. Mas à medida que eu fui crescendo, foi ficando um pouco de lado e virando mais uma paquera casual. Já o bordado entrou em cena bem mais tarde. E parece que era a peça que estava faltando para engatar de vez nas produções artísticas. Foi em janeiro desse ano de 2020 que, durante um estágio de saúde mental, num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, mulheres sensacionais e super atenciosas me ensinaram os primeiros pontos de bordado. Daí para frente vieram alguns treinos tímidos, mas foi durante a quarentena que eu me aprofundei de vez no bordado, resgatei a aquarelista que mora dentro de mim e me apaixonei pelo casamento incrível dessas duas técnicas. Porque, por um lado, com o bordado, eu consigo fazer contornos super precisos e trazer diferentes texturas e relevos ao usar variados pontos. Já com a aquarela, é possível fazer degradês muito sutis e muito leves e harmoniosos com mesclagens de cores incríveis. Não preciso nem falar que a combinação dos dois fica sensacional, é realmente muito bonito. Como eu comecei a fazer peças para dar de presente e depois passei a fazer sob encomenda, as peças não estão mais comigo, já estão nas suas respectivas casas. Então, vou deixar vocês com algumas das fotos dos projetos que eu já concluí. Espero que gostem e aproveitem o resto do evento. Muito obrigada pela atenção, agradeço imensamente o convite e até mais. Tchau, tchau! Obrigada, Cecília.
Muito bonita a sua arte, muito talento, né, para uma pessoa só. Além de bordado, faz pintura. Agora, a gente vai ter a nossa roda de conversa com o Tarcísio, o Rafael e o Guilherme. Queria dar boas-vindas a eles. Eles vão falar um pouquinho com a gente sobre as experiências que eles tiveram durante a graduação, que eles estão em andamento em medicina, em extensão e também em pesquisa. Boa noite a todos e sejam bem-vindos novamente. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, iniciando um pouquinho sobre a minha experiência em extensão, como alguns sabem, eu comecei a extensão no AMAR, no segundo período, e realmente foi uma experiência muito boa, porque antes a medicina era uma coisa muito teórica, uma coisa muito distante. Só que aí, tipo, a medicina é o arte do cuidar, no fim de tudo, né? Estamos falando de pessoas. E quando nós temos essa oportunidade de realmente falar com as pessoas, de ter esse contato com elas e saber as vulnerabilidades de cada um, é uma coisa muito enriquecedora, principalmente no projeto que nos proporciona contato com pessoas que estão no estado de vulnerabilidade e você precisa desenvolver habilidades interpessoais para que consiga realmente ter esse intermédio bom entre você e ela. Como você vai ensinar uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler, sobre coisas importantes que são dadas apenas para pessoas que têm um ensino privilegiado, em Maceió, por exemplo. Pessoa que nunca foi à escola, como é que eu vou falar para ela sobre câncer de ovário, câncer de testículo, câncer que realmente acometem essas pessoas? Como é que eu vou falar para ela sobre prevenção de doenças? Como é que eu vou falar com ela sobre promoção de doenças? Isso são muitas coisas que a gente precisa pensar, desenvolver um raciocínio crítico para realmente conseguir falar. Porque quando as pessoas vão para um médico, quando as pessoas vão para um fisioterapeuta, para um enfermeiro, às vezes elas saem, o tempo de consulta é curto, não existe uma educação em saúde eficiente nessa interação, e por isso a extensão, às vezes, pode suprir onde esse ensino falha, onde essa saúde falha. Então, isso é muito importante para a nossa graduação como um todo, porque existe uma discussão muito grande sobre extensionalização do currículo ou aumentar a carga horária de extensão na graduação. Mas aí eu acho que é muito importante a extensão na graduação, porque realmente não se tem como você ter um ensino completo apenas com a graduação em si. Você precisa ter esse contato com a comunidade, você precisa ter essa noção. No contrário, saímos um tanto incompletos. Então, quem quiser seguir. Ótima fala, Guilherme. Boa noite a todos. Meu nome é Tarcísio Rodrigues, eu sou acadêmico também da Faculdade de Medicina da UFAL. E aproveitando um pouco do gancho do que o Guilherme já havia iniciado, para falar um pouco sobre a minha experiência, tanto com relação à extensão, quanto com relação à pesquisa também na graduação. Logo no início do primeiro período, mesmo com toda aquela rotina cansativa e teórica que a gente tem na faculdade, surgiu a oportunidade de eu prestar o exame de seleção para um projeto de extensão, que foi o Resgatar, onde a gente tinha a possibilidade de entrar em contato com crianças internadas nos hospitais, tanto no hospital universitário da UFAL, quanto no Hospital Geral do Estado. E também, além disso, nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com outras crianças dentro da própria comunidade, crianças que não tinham nenhuma enfermidade a princípio, e onde nós tivemos a oportunidade de levar um pouco do nosso conhecimento dentro da sala de aula. E logo depois do Resgatar, eu tive outra oportunidade maravilhosa, que foi no projeto de extensão AMAR, que o Guilherme também participou, onde nós tínhamos contato com pessoas que passavam por um processo de recuperação da dependência química, e eu acredito que todas essas experiências que a gente tem dentro da extensão, elas são de extrema importância para a nossa carreira profissional, para a nossa carreira humana, porque a gente passa muito tempo em sala de aula, a gente passa muito tempo com os livros, com muitos materiais teóricos, e a gente muitas vezes acaba deixando um pouco de lado esse contato que a gente deve ter com o ser humano, principalmente nós, futuros profissionais da saúde. Então, a extensão, ela acaba propiciando isso. Então, ao invés da gente iniciar esse contato com o outro a partir do 5º, 6º período, nós já temos a possibilidade de iniciar esse contato logo no início da faculdade. Então, assim que a gente entra, a gente já tem um pouco dessa experiência que é muito válida para a nossa vida. E com relação à pesquisa, eu sempre tive a vontade de, assim que eu tivesse a oportunidade de entrar na faculdade,
de participar de diversos projetos. Eu gosto muito de estar participando de diversas atividades, e a partir daí, só agora, no 5º período, que eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa, que também é outra ação muito importante, mas que, de certa forma, a gente não leva diretamente às práticas de ação educativas. A gente vai, na pesquisa, de uma forma mais geral, a gente busca alguns dados para a gente poder analisar esses dados e verificar o impacto daquela situação dentro daquela comunidade. E, a partir daí, a gente, tanto enquanto projeto de extensão, ou mesmo dentro do projeto de pesquisa, a gente tem a possibilidade de promover projetos intervencionistas para, de certa forma, ajudar aquela população, e não somente retirar aquilo que ela está ofertando para a gente. Então, é um pouco disso. Boa noite, gente. Eu sou Rafael Carvalho, acadêmico de medicina também, de 6º período, junto com o Guilherme. E experiência parecida, a gente meio que se uniu, meio que se conheceu por causa do AMAR, né? A gente teve o maior ponto de direção no AMAR, e foi onde a gente conseguiu ter esse maior contato com a comunidade. Uma comunidade terapêutica, reclusa ali naquele espaço e ansiosa pelo contato com a gente, mas que a gente aprende muito pelo modo como a gente precisava se adaptar no contexto de educação médica mesmo. A gente precisava adaptar o conteúdo que a gente queria abordar do jeito que a gente precisava moldar cada dinâmica que a gente ia fazer. A gente, às vezes, preparava alguma coisa, preparava uma ação, mas não saía da forma como a gente esperava, porque no dia a gente saía adaptando. Eu lembro a situação com atividade física, que o pessoal de educação física promovia, e a gente precisava sair moldando de acordo com as peculiaridades de cada participante. E assim, é um projeto de extensão onde a gente aplica um pouquinho de cada coisa, né? A gente não chegou a produzir pesquisa a partir da vivência do AMAR, mas a gente teve o trabalho da educação médica, teve a parte de trabalhar o ensino entre a gente com os participantes. Assim, na parte de pesquisa, eu tive uma situação semelhante, mas a gente adaptou para o contexto de escolas, junto com o professor Marcos, sob a orientação do professor Marcos Eleutério. A gente foi para escolas da região do entorno da UFAL fazer acompanhamento tanto de questões de atividade física, alimentação, comprometimento cardiovascular e como essa relação com os pais se dava. E nesse contexto de pesquisa, a gente acabou trabalhando um pouquinho da extensão, porque em cada reunião que a gente fazia com os pais, a gente tinha que passar algumas orientações, conversar um pouco, ouvir um pouco das queixas, e esse processo de conversar, a gente aprendia um pouquinho também, né? E ia trabalhando essa parte da educação. Tarcísio, você quer sim, eu queria só ressaltar mais uma coisinha, depois que o Rafa começou a falar, e eu lembrei, que aproveitando um pouco da fala da professora Cristiana, para falar um pouco sobre a experiência que eu estou tendo agora com relação à extensão, durante esse período da pandemia, onde a gente não tem a possibilidade de estar em contato com as pessoas que fazem parte que são atendidas pelo nosso projeto. Estou participando do projeto de extensão de Voz a Quem Precisa. Aí, a gente está fazendo algumas atividades online, mas só para esclarecer que essas atividades, apesar de estarem acontecendo, elas não substituirão jamais esse contato íntimo que a gente tem com a pessoa, com a população. No nosso caso, a gente estava no meio da coleta de dados, a gente previa o fim da pesquisa para agora julho. Só que em março a gente foi surpreendido com a suspensão com os decretos de distanciamento social. A gente teve que mudar totalmente o meio de aproximação do pessoal participante da pesquisa para fazer tudo por telefone e WhatsApp. Então, assim, a gente, para cumprir os decretos, comprometeu toda a qualidade da relação do estudante com o participante da pesquisa, né? Isso. E um dos maiores problemas assim, que a gente também acaba encontrando é porque, justamente, as populações que são geralmente atendidas pelos projetos de extensões, elas são uma população de um perfil socioeconômico um pouco menor.
E daí, muitas vezes, essas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a computador, não têm acesso a telefone. E daí, mesmo a gente tendo essa boa vontade também de querer desenvolver essas atividades de forma online, mas a gente não acaba atingindo essa totalidade, justamente devido a esses problemas que a gente encontra pessoalmente. Boa noite mais uma vez. Eu faço parte do projeto de extensão, que é a Sala de Cuidados, e aí desde 2017 eu estou na sala, e a minha vivência como acadêmico e como futuro profissional é que, assim, a gente percebe que qualquer coisa, mesmo que a gente não dê tanto significado, ela pode ser terapêutica. Por exemplo, um abraço pode ser terapêutico, convidar para tomar um café, para tomar um chá, para sentar, para ouvir, principalmente. Tem muita gente que tem uma necessidade de ser ouvido, e a gente faz isso, a gente acolhe, a gente conversa, a gente cuida, e assim, durante esse distanciamento foi bem complicado, assim, tá um pouquinho fora do projeto, justamente porque é isso, o cuidado que a gente faz é tocar, é um reiki, é uma massagem, quiropraxia, são práticas que a gente precisa de um contato, mas que agora não está podendo. Tem um projeto de extensão que eu participo, que é dentro da FAMERI também, assim como a Sala de Cuidados, que é o Lutando por Saúde, né? Que a gente faz jiu-jitsu, é a forma que a gente tem de quebrar um pouquinho a rotina, jogar um pouquinho da energia fora para manter a rotina das aulas. E assim, contato puro, então não tem como a gente manter a atividade. Todo mundo do projeto matando o vício pelo WhatsApp, tentando matar a saudade do pessoal, mas tudo suspenso, né? Mas é outra coisa, assim, um outro projeto que nos ajuda muito, porque coloca estudantes de todos os períodos, assim, a gente tem gente que está no P1, tem gente que está no P10, no P12, de vez em quando aparece lá, quer dizer, o P11, tem o pessoal desde o pessoal da enfermagem, da odonto, até o pessoal que trabalha como prestador de serviço na UFAL, a gente tem pessoal que trabalha na segurança da UFAL que treina com a gente. Então é um projeto que, apesar de não ser voltado especificamente para a educação médica, a gente consegue colocar muito daquilo em prática. A gente conversa com o pessoal muito, troca conhecimento com o pessoal da enfermagem, como eles fazem a abordagem ao paciente, e como é a rotina deles, e aí a gente acaba misturando um pouquinho de cada coisa. É no meio da pancadaria e trocando um pouquinho de informação da área de saúde também. E aí, gente, mais alguém? Então a gente já pode passar para o próximo passo da nossa conversa, agradecer a participação de todos e passar para o nosso Minuto do Arte Salva, agora com a Edvânia Alves dos Santos, a Vaninha. A Vaninha que ela é estudante do 9º período da Faculdade de Medicina da UFAL. Ela é pernambucana, de Vitória de Santo Antão. Ela canta, dança, escreve poesia e hoje vai mostrar um pouquinho da sua arte. Seja bem-vinda, Vaninha. Já parou para perceber que em certos momentos da vida nós vemos através dos olhos de alguém e acreditamos que a leveza da vida soprou bem de mansinho no nosso ouvido? E como no retrato emoldurado, juramos e acreditamos ser eternos, embalados por uma trilha sonora como essa. Só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar. E parece que, enfim, o amor sorriu, as mãos se deram, o sentido da vida agora aconteceu. Alguém me ama, agora eu me divido, juntos nós somos inteiros. E o relógio, ele foi existindo e não. Como assim vai embora? Mas eu era ontem, você esqueceu? E a trilha dessa história muda abrupta e inesperadamente. Esqueceu de tanta coisa
que um dia me falou tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. E os dias se acinzentam, a certeza de ser vira pó, e com um vento leve destrói o castelo que parecia feito em rocha de ferro. E o que sobra? Na verdade, sobra o que sempre era para ter sido suficiente. Eu. E o discurso, ele muda. Eu quero ser minha, quero conseguir me amar e ficar comigo no escuro e no claro de ser. Quero ser minha no final de tarde, sem emoções, com uma xícara de café e um livro de Lispector. Quero ser minha e aprender a ser sozinha e não morrer. Quero encontrar comigo e não fugir do que se vê. Quero me amar a ponto de ser inteira. Esse processo, ele é atrelado a uma palavra mágica. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entrou no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. E com ele a leveza de se olhar e ser livre a ponto de saber que o que faltava era amor dentro. O recomeço começa quando percebemos que sempre teremos alguém para amar e ele se encontra no espelho de ser. E para quem passa por esse processo, eu desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Para recomeçar. Obrigado, Vaninha. Poesia é sempre bem-vinda e no momento que a gente está vivendo, ela torna-se necessária. Obrigado por nos presentear com seu talento. E para encerrar nosso webinário sobre a importância da pesquisa e da extensão em tempos de Covid-19, eu gostaria de convidar a médica Mayara Nakiria para falar um pouquinho sobre como a extensão e a pesquisa influenciam a formação de um médico. Seja bem-vinda, Mayara. Agora a gente vai falar um pouquinho com Mayara Nakiria Tavares da Rocha Calheiros. Ela é médica formada pela Universidade Federal de Alagoas e atua na estratégia de saúde da família. Está no mestrado profissional em andamento, também em saúde da família, pela Faculdade de Medicina da UFAL. A gente queria saber qual a influência tanto da pesquisa quanto da extensão na sua vida acadêmica e profissional. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada, é um prazer estar com vocês, Robson, Bianca, participando dessa entrevista. Quanto ao tema, né, que vocês estão discutindo sobre a questão da pesquisa, da extensão durante a universidade, eu acho que é algo extremamente importante para a nossa formação acadêmica, o envolvimento do aluno desde o início, quando a gente entra ali nos primeiros semestres da universidade, a gente se envolver nessas atividades de extensão, não só para melhorar o nosso histórico, né, assim, mas que muitas vezes a gente vê isso, né, o aluno querendo se envolver só por uma questão de histórico, mas é mais importante as experiências que a gente vai viver junto à comunidade na extensão. Eu tive boas oportunidades. Por exemplo, eu trabalhei com a professora Tereza num projeto com dependentes químicos em comunidades terapêuticas, que era o Juvenópolis e a Casa Betânia, e assim, a experiência de vida que a gente tinha lá nos fazia refletir muito sobre quem nós gostaríamos de ser enquanto profissionais médicos.
nos aproximava da população que nós iríamos atender e nos trazia à tona uma realidade que, às vezes, nós estamos muito distantes. Por mais que nós não gostamos da ideia de que fazemos parte de um grupo de pessoas que tem mais facilidade de acesso à educação, mais facilidade de acesso à saúde, mas isso é verdade. Quando eu me deparei com a realidade da comunidade em que eu atuo como médica, a gente presencia analfabetismo, a gente presencia má adesão ao tratamento, a gente presencia vivência da questão da droga, da violência, e que esses problemas, quando a gente está na extensão, a gente já começa a ter contato com eles, e já começa até a idealizar possibilidades para resolvê-los. Claro que nós não vamos saná-los por completo, mas a gente já começa a ter ideia do que a gente pode fazer para melhorar. A vivência da extensão, por exemplo, ela me permitiu até pensar hoje, eu pretendo fazer a carreira de psiquiatria, e o meu mestrado em saúde da família, ele é voltado para a saúde mental. No caso, a atuação médica na atenção básica na perspectiva da saúde mental. E essa ideia do mestrado, do meu projeto, começou lá na extensão. A minha paixão pela saúde mental começou na extensão. E eu não falo não só apenas do projeto de extensão, mas eu tive a possibilidade de participar do PET também, o PET Saúde Mental. Tive vivências extraordinárias no consultório na rua. E, assim, eu vinha de uma família evangélica, que minha família tinha uma certa estrutura, meus pais eram formados, meus tios, então a realidade da droga, a realidade do analfabetismo não era uma realidade que eu vivenciava na minha casa. Então, quando eu fui para a rua, que no consultório na rua, uma experiência que eu sempre trago assim na memória, foi ter entrado em uma boca de fumo, tá? Conhecer o que era uma pedra de crack, saber como essas pessoas usavam e como a gente orientava eles na questão da redução de danos. Por exemplo, lá no consultório da rua, a gente fazia muita redução de danos em relação às doenças sexualmente transmissíveis, ao empoderamento daquelas pessoas enquanto usuários do sistema, porque eles se sentiam alheios ao sistema de saúde e não se sentiam cidadãos dignos de participar do SUS. Então, empoderar essas pessoas para que elas tivessem a noção que, não, você é um cidadão, e só em ser cidadão você tem direito ao SUS. Né? Você nasceu no Brasil, você faz parte da nação brasileira, então você tem direito ao SUS. E aí, eu vivi essa experiência e disse, nossa, quão distante da realidade da sociedade eu estou. Parecia que eu estava vivendo numa bolha, e quando eu entrei dentro da universidade, o mundo se abriu para mim. Eu vivia naquela ideia, né? Casa, igreja, universidade. E aí, quando eu entrei lá, que passei a viver a experiência da extensão, e eu vou dizer mais a vocês, a extensão, ela quebrou muitos preconceitos para mim, porque a gente, querendo ou não, lá arraigado dentro de nós temos uma ideia do preconceito, por mais que a gente diga que não, eu tinha um estereótipo de pessoas, tipo assim, eu dizia, quem é um usuário de droga? Eu fazia um desenho, e aí eu traçava jovens numa determinada faixa de idade, com um certo tipo de vestimenta, com um certo tipo de comportamento, um certo tipo de linguajar, e quando eu cheguei lá, que eu sentei numa roda de meditação, que era uma das atividades que a gente fazia com os pacientes, com os usuários que estavam dentro dessas comunidades, dentro dessas casas terapêuticas, eu encontrei funcionários públicos, eu encontrei pais de família, eu encontrei servidores, né, públicos, encontrei, enfim, pessoas ricas, filhos de fazendeiro, encontrei negros, brancos, pobres, ricos, enfim. E aí eu disse, nossa, quão pequeno eu estava pensando,
né? Tipo, eu tinha o meu preconceito, eu tinha o meu estereótipo que a minha mente havia traçado, e aí eu comecei a entender que o nosso problema social, ele vai muito mais além. Que o problema da desigualdade social, ele, muitas vezes a gente não vivencia dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas ele existe. E como profissionais médicos, a gente precisa entender que a gente faz a pontinha do iceberg, mas aquela pontinha que a gente faz de tentar mudar, a gente já está fazendo algo importante. Hoje, quando eu sento no consultório, que eu atendo meus pacientes do PSF, hoje não importa para mim se ele é negro, branco, rico, pobre, ele vai ser tratado com o mesmo respeito, ele vai ser tratado com equidade, ele vai ser tratado com a mesma dignidade, independente de quem seja. Então, se eu puder recomendar, eu digo a todo mundo, viva a experiência da extensão, se joga dentro da universidade. Eu acho que tudo que vier à mão para fazer, você tem que se lançar para fazer. A medicina, ela às vezes tenta sucumbir às nossas oportunidades dentro daquela coisa de, eu preciso estudar, eu preciso ter um coeficiente bom, eu tenho que estar entre os primeiros da turma, eu quero ser laureado, não é? E aí a gente às vezes deixa de viver essas oportunidades. Eu tenho amigos que passaram pela universidade e não viveram a extensão, não viveram a pesquisa, não viveram um PET, não viveram uma monitoria, e assim, tudo isso é importante, e isso te traz construção. A monitoria começa a despertar em você o desejo, quem sabe, de ser um professor e querer fazer a diferença. A gente médico é meio... eu tenho uma crítica, tá? A nós médicos quando somos professores. Às vezes uma questão financeira faz a gente se dedicar mais à medicina e menos à licenciatura. Mas quando a gente se apaixona pela licenciatura, a gente vai fazer a diferença independente da questão financeira. Porque é isso que a gente precisa. A parte financeira, ela é só uma consequência. Porque quando você sai de lá e dizendo, nossa, o trabalho que eu fiz foi um bom trabalho, foi bem feito, e tudo começou lá naquela monitoria. Eu fiz monitoria de neurofisiologia, com a professora Adriana, na época. E, assim, essa experiência foi muito boa. Também desenvolve aquela coisa, eu acho que eu vou querer voltar para a universidade no futuro, quem sabe? Lecionar vai ser uma experiência muito boa. Fazer as pessoas se apaixonarem pelo SUS, eu acho que vai ser algo muito bom. Sabe por quê? Às vezes, no caminho, a gente entra com uma ideia do que é o SUS, do que é a medicina, e no percurso, a gente, às vezes, vai se frustrando. Não vou dizer a vocês que a vida de SUS é fácil, não é. Mas a gente tem que ter em mente que estamos lutando por milhões de brasileiros, e isso inclui os nossos avós, isso inclui os nossos tios que não têm planos de saúde, isso inclui os nossos vizinhos, e quando a gente está agindo como bons médicos, defensores do SUS, a gente está garantindo a eles uma assistência de qualidade. Isso é falando só sobre extensão, né, as experiências de extensão. Pesquisa. Qual o problema da pesquisa para a gente, enquanto acadêmico? Primeiro, a gente não sabe onde procurar. Quem é que eu vou procurar? Meu Deus, quem é o professor que quer me adotar para que eu faça pesquisa com ele? Aí você fica, quem eu vou buscar? Os professores da biologia, do ICBS, eles já têm os alunos dele, eu sou da medicina, às vezes eles não me querem porque a carga horária da medicina é muito puxada, a gente não consegue estar lá no laboratório toda hora, então eles acabam preferindo os alunos que têm mais tempo livre, mais disponibilidade. Aí você fica, e agora? O que é que eu faço da vida? Preciso de um PIBIC, né? Todo mundo quer um PIBIC para melhorar lá o currículo. E aí, o que é que eu digo a vocês? Primeiro, descubram o que é que vocês gostam, né? Eu gosto de quê? Eu gosto eu gosto de laboratório. Eu tive uma experiência de laboratório com a professora de bioquímica, com a professora Ana Quejeiro Lopes, e eu confesso a vocês, eu fui viver a experiência, porque eu estava lá para experimentar tudo.
mas laboratório não é a minha. Gosto de gente, gosto de conversar, gosto de muvuca. Então, eu percebi que a experiência do laboratório, ela disse, venha conhecer o laboratório, vamos tentar ver alguma pesquisa para você. Comecei a fazer aquelas plaquinhas, a guardar na geladeira, usar aquelas centrífugas, aquilo não me apaixonou. Não era a minha praia, mas eu tive amigos que se deram muito bem lá no laboratório da professora de bioquímica. E aí eu disse a ela, professora, não dá não para mim, eu vou procurar outra praia. E aí acabei encontrando a professora Divanise, no grupo de pesquisa dela, que é um grupo de atenção à saúde, então ela consegue expandir bastante a área de pesquisa dela. Ela pesquisa sobre muita coisa, é muito amplo, mas é mais uma pesquisa, assim, num caráter social. Tem área qualitativa, tem área quantitativa para aqueles que gostam, né, a bioquímica, melhor, a bioestatística lá do professor Jairo. Então, dá para você se envolver. Então, você precisa descobrir quais são os grupos de pesquisa que existem na universidade. E quando você descobre esses grupos, você vai ver qual é o seu perfil, o que é que eu gosto. Eu gosto de gente, eu gosto de contato com o laboratório, eu gosto da tranquilidade do laboratório, né? E aí, à medida que você descobre o que você gosta, você vai se envolvendo. Então, eu segui com a professora Divanise. Aí, beleza, comecei a frequentar as reuniões do grupo dela. Mas sempre na universidade é o seguinte, existe uma hierarquia. Os mais velhos têm prioridade. A gente não pode chegar agora e querer sentar na janela, a gente começa no corredor. E à medida que a gente vai evoluindo, os mais velhos vão ter que se formar um dia, né? E aí a gente vai ocupar a cadeira deles. Então, à medida que os alunos iam se formando, ela ia convidando aqueles alunos mais assíduos às reuniões, aqueles alunos mais participativos, aqueles alunos, por exemplo, que, às vezes, mesmo sem ganhar nada, se envolviam na coleta de pesquisa dos outros. Ah, eu estou aqui disponível para ajudar na tua coleta. E aí ajudava na coleta do PIBIC dos outros, não ia ganhar nada, mas estava aprendendo a coletar, estava vivendo o momento da pesquisa, e o seu momento de ser o bolsista ia chegar. E foi isso que aconteceu. Fui ajudando os outros. Quando eu cheguei, acho que no sexto período, quinto, sexto período mais ou menos, chegou a minha vez. E aí ela me convidou para fazer uma pesquisa, detalhe, né, saúde mental. Então eu não tinha como fugir. Então era saúde mental, já estava na saúde mental na extensão, entrei na saúde mental agora com crianças e adolescentes, porque ela era muito esse perfil de crianças e adolescentes, e aí a gente desenvolveu uma pesquisa bem interessante lá no Lar São Domingos. Durou 1 ano e meio, a gente fazendo os relatórios, elaborando os relatórios, ela fazendo as reuniões. Agora, sim, às vezes eu me sentia um pouco só na ideia da pesquisa, porque a universidade, ela nos surpreende. Às vezes, nem todos os professores, eles vão fazer como fazem na escola. Tipo, senta aqui, ó, vou te mostrar como é a atividade, ela é feita dessa forma. Não, infelizmente, na universidade é um meio que se joga, e você vai aprender no percurso. Você vai trambecando, levando umas quedas, uns puxões de orelha, mas a pesquisa vai caminhando. Aí, tipo, ela te manda refazer o relatório, que ficou horrível, e aí você refaz o relatório, leva outros puxões de orelha. Eu lembro que no meu primeiro relatório, eu levei um rela, assim, tipo, um senhor rela. E detalhe, você apresentava para a turma de todo mundo que fazia PIBIC, se reunia numa sala e você ia apresentar o teu relatório. Nossa, eu passei uma vergonha triste. Se eu tivesse um buraco, eu tinha cavado nesse primeiro relatório. Porque quem estava avaliando o relatório disse que o relatório estava, perdão da expressão, estava uma porcaria, e que eu tinha que andar muito até chegar ao final dele, que eu tinha apresentado o resultado da outra colega, que os resultados se misturaram, enfim. Vamos correr atrás, né? Levamos uma rasteira, mas o mundo dá volta e a gente tem como se levantar. Então,
vai correr atrás, a gente vai ter que dedicar um tempo. Não é fácil porque a universidade, enquanto a pesquisa está rolando, enquanto a extensão está ocupando lá teus sábados, tuas tardes, sua área verde, você ainda tem que estar à noite estudando, porque as disciplinas não param, né? Para quem está ali no primeiro ao quarto período, as integradas, as tutorias comendo seu juízo, e você tem que estar se virando em 1000. Mas eu confesso a vocês que dá certo. Tive a experiência do PIBIC, aí depois tive uma experiência de BEDAI, que foi com a professora Tereza, que era um programa de pesquisa institucional, que a UFAL conseguiu verba para liberar um programa de pesquisa interna. E aí era o BEDAI, e a gente desenvolvia uma pesquisa, e era vinculado à universidade, ao UFAL, não era algo federal, né? Na verdade, não era algo nacional. E aí foram as duas experiências de pesquisa que eu tive, que foi o PIBIC e o BEDAI. Mas na própria extensão mesmo, a gente conseguia fazer pesquisa. Inclusive, a UFAL, ela permite que a gente escreva um artigo, se esse artigo for publicado, pelo menos até quando eu formei, né? Eu não sou tão velha assim, formei em 2017, mas ela permitia, se a gente publicasse um artigo depois do 6º período, a gente ficava livre do TCC. Ó, que maravilha! Então, tipo, você já tem 10 no TCC no 6º período, você vai rebolando para a formatura, né? E aí, aconteceu isso. E o primeiro artigo que eu escrevi foi com a professora Tereza, fruto da extensão. Já existia um menino da Odonto, que era o Carlos, ele estava aplicando o RUCOL, que era um instrumento de qualidade de vida, e aí a gente estava aplicando esse instrumento junto aos usuários aos dependentes químicos do Juvenópolis, e lá a gente fez a pesquisa com eles e colheu resultados, e o resultado foi demonstrado através desse artigo, que eu utilizei como meu TCC. E aí foi maravilhoso, porque eu já entrei no internato tranquilinha, não tinha que me descabelar mais, de escrever um projeto, submeter ao CEP, ficar orando para que o CEP não tenha correção. E, assim, o CEP da UFAL, tem hora que ele é só Jesus na causa. Para vocês terem noção, o CEP mandou eu corrigir porque eu não coloquei a numeração de páginas. Tipo assim, eu coloquei 1, 2, 3, era para ser 1/3, 2/3, 3/3, ele mandou eu corrigir. Então, são as correções assim. Claro que tem algumas correções bem pertinentes, mas tem outras que são desse tipo. Aí isso vai comendo teu juízo e teu tempo, e à medida que o teu tempo vai ficando curto, você vai se desesperando mais, mas a coisa vai caminhando. E assim, quando eu terminei as pesquisas, eu comecei a pensar sobre o mestrado. Eu não fiz ainda residência. E aí, por que eu pensei em fazer o mestrado antes da residência? No ano que eu fiz uma prova de residência. E aí, no ano que eu fiz essa prova de residência, eu fui até bem colocada. Acho que eu fiquei em 3º ou foi 4º, mas só existiam 2 vagas. E aí, o que é que acontece? A diferença foi meio ponto. Eu disse, quer saber? Agora eu vou fazer um mestrado. Quando eu for para a prova de entrevista, esse meio ponto vai cair com o mestrado. Vou derrubar a concorrência tendo títulos. E aí foi uma coisa a se pensar. Só que o que é que acontece? O mestrado não é só para isso, não é só para passar na residência. A vivência do mestrado em saúde da família, como eu sou médica de família, me abriu os horizontes. Ele me permitiu conhecer novos instrumentos, me aproximou muito da ideia de vigilância, de planejamento, que são coisas que a gente precisa entender, mas que às vezes a faculdade não nos dá tanto esse conhecimento. A gente fica tão focado em aprender o tratamento das doenças, aprender dose de dipirona, paracetamol, amoxicilina, que a gente, às vezes, esquece esses pequenos detalhes que planejamento é importante, conhecer a tua população, fazer levantamento da situação da tua população,
conhecer indicadores de saúde, aplicar esses indicadores dentro da tua população para você saber o que é mais prevalente. Que tipo, se o pessoal está morrendo de problema do coração, não adianta tu estar investindo em derrame, né? Se você está investindo em AVC, você está investindo uma coisa totalmente diferente do que a tua população está precisando. Então, o mestrado me trouxe essa ideia de que abrir os horizontes da saúde da família, para eu entender melhor o que significava a saúde da família, ao passo de que ele me permitiu também entender que, dentro, como médica, eu posso fazer pesquisa, e eu posso trazer benefícios para a minha população, mesmo eu sendo profissional. Eu sou médica, mas eu posso ser pesquisadora ali dentro. Uma enxurrada de dados é produzido diariamente dentro de uma UBS, e é uma enxurrada de dados que ninguém dá valor, entendeu? Que ninguém se importa. Então, aqueles dados não são convertidos em informação, e essa informação não é convertida em melhorias para a população. Se você parar para perguntar numa prefeitura dessas menores, se você parar para perguntar nessas prefeituras menores, e aí, gente, quem aqui conhece os indicadores aqui do seu posto? Quem é o médico que conhece os seus indicadores? Quais são os indicadores de saúde? Aí todo mundo faz, sim, mas como foi o jogo ontem? Como é que estava? Todo mundo muda de assunto na hora, porque a coisa não anda. E aí, vou te dizer o seguinte, a medicina, ela é uma profissão apaixonante. Eu pensava, juro, vou falar aqui para vocês, eu pensava que médico ganhava coisa assim de uns 4 salários mínimos. Essa era a minha realidade na minha cabeça. E aí, quando eu me formei, eu vi que era bem maior do que 4 salários mínimos. E aí a gente, às vezes, começa a se vislumbrar com a questão financeira. E aí a gente só quer trabalhar, e a gente para de entender que dentro do SUS, dentro da atenção básica, o que é importante é vínculo. O que é que a gente encontra hoje na atenção básica? Médicos jovens usando a atenção básica para passagem. Ele não quer ficar lá. Ele não está apaixonado por aquilo. Ele quer juntar, fazer um pezinho de meia e ir embora. Ou a gente encontra médicos que já estão no final da carreira, que já cansaram da ginecologia, já cansaram da cardiologia, agora querem ir atender no posto. E aí vão para o postinho dessa forma. E quando a gente entende, quando a gente começa a conhecer o SUS lá desde o começo, a gente começa a se apaixonar pelo SUS desde o primeiro semestre, quando do segundo, né? Quando os professores já nos levam para a comunidade, para aferir pressão, aprender a aferir pressão. Antigamente tinha um negócio que era ficha A, graças a Deus que vocês não têm mais isso, que era um negócio extenso, que a gente ia perguntar de casa em casa, e que o povo ficava assim, tipo, olhando o relógio para querer colocar a gente para correr. Porque, tipo, a gente demorava horrores perguntando isso, e o povo já ficava impaciente, tipo, eu tenho que cuidar do almoço, e esses meninos aqui fazendo esse monte de pergunta social, quantos quartos tem na casa? Tem banheiro? Água tratada? E o povo, meu Deus do céu, tem mais o que fazer. E aí tinha essas situações, né? Mas a gente começa a ter esse contato com o SUS desde muito cedo, na extensão, na pesquisa. O SUS, ele é uma grande porta de conhecimento, se a gente quiser usá-lo para tal. Quem aproveita a universidade, os seus 6 anos de universidade, para se dedicar à pesquisa, se dedicar à extensão, com certeza está fazendo um grande investimento na sua própria carreira. E assim, e não atrapalha o fato de você estudar. Não atrapalha você estudar anatomia, fisiologia, não. E muitas das vezes você vai chegar lá, quando você for exercer, e você vai dizer assim, nossa, de onde era que eu conhecia isso? Por exemplo, essa semana eu estava atendendo um paciente, e o paciente tinha artropatia de Charcot. E eu juro para vocês, eu vi uma vez na vida uma artropatia de Charcot. E aí, quando eu olhei, eu fiz, cara, isso parece artropatia de Charcot. Aí você faz, rapaz, de onde eu conheço isso?
Em algum momento da vida ali, naqueles 6 anos, você viu isso. Ficou lá guardado e vai vir à tona no momento certo. Agora, escolham fazer a extensão pelos motivos corretos. Não escolham ir à extensão só, como eu falei para vocês, só para melhorar currículo, porque vocês não vão ter empatia pelaquela população que vocês estão atendendo. E uma coisa muito importante é ter empatia. Tem estudantes que não têm perfil realmente para o SUS. Né? Nem todo mundo gosta do povão, nem todo mundo gosta, né, dessas dificuldades assim que você vai passar de ter que comprar, o paciente chegar com sarna e você ter que dar o dinheiro para ele comprar ivermectina. Entendeu? Nem todo mundo quer isso. Mas aqueles que escolherem isso como meta de vida, escolham realmente por bons motivos, escolham porque realmente você está apaixonado por aquilo, e todo dia você vai chegar satisfeito em casa, sabendo que você fez um ótimo trabalho, que você atendeu as pessoas da melhor maneira que você podia atender, porque você aprendeu lá dentro da universidade, que o mais importante são as pessoas, e não o dinheiro nem o sistema. Que incrível, eu sou um apaixonado pela atenção básica e eu só consegui sentir amor por todo essa sua fala. Que bom, foi muito bom mesmo. Na verdade, eu brinco até com a professora Tereza, eu digo a ela que a função da universidade pública é semear o amor pelo SUS. Se nós conseguimos, de cada turma que tem 20 alunos, pelo menos 10 apaixonados pelo SUS, a gente vai formar uma geração de médicos com muito mais compromisso. Talvez você não queira ficar na atenção básica, porque a gente tem um problema político, sabe? Os gestores ainda estão vinculados à questão política, à indicação política. Nós somos subjugados por uma questão política, né? Enfim, isso não vem ao caso. E aí a gente sonha com uma carreira, um médico de carreira, para quem sabe isso acabar, né? Quando existir realmente um médico de carreira que entra ali no SUS no início, à medida que ele vai passando os anos, ele vai tendo progressões para que ele se firme dentro daquele município e acompanhe várias gerações da mesma família. E aí a gente vai formar médicos realmente compromissados. E o tempo que vocês ficarem, façam bem feito, façam apaixonados, sabe? Faça com amor, porque o SUS, ele é fantástico, sabe? Obrigada, Nayara. Obrigada por essa aula que você deu pra gente, né? Foi um prazer. Como passar pela universidade e também como é depois, né? É uma perspectiva do que a gente vai enfrentar. Mas vale a pena. Obrigada. Foi um prazer. Um abraço para vocês. Um abraço. Eu só fiquei com mais vontade de viver essas experiências. Você vai adorar. Vai adorar mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho. Bom, chegamos ao fim do nosso webinário. Muitíssimo obrigada a todos os presentes. Fiquem atentos no nosso próximo webinário, que vai acontecer na semana que vem. É o nosso 6º webinário e serão abordadas principalmente questões relacionadas à saúde do trabalhador. E a questões de adoecimento de médicos e estudantes de medicina. Muito obrigada a todos os presentes novamente. Muito obrigado pela companhia nesta noite. Obrigado, Bianca, Rafael, Guilherme, Tarcísio. Obrigado também a Rafaela, Giovana e a professora Tereza. Obrigado a Maiara e as professoras Cristiana e Divanise. E obrigado ao Gilson, a Cecília e a Divânia. Obrigado a todos vocês que assistiram e participaram conosco nesta noite. E só para lembrar, o formulário, o link está na descrição do vídeo e ele é imprescindível para que o certificado de vocês seja emitido. Obrigado mais uma vez e boa noite.